Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Rezende. Nelson, eu fui testemunho de Jeová batizado durante meus 30 anos. Eu estava com 17 anos de idade. Época de quartel, época onde eles diziam que os jovens deviam pedir isenção militar. Mas eu não fiz isso, porque se eu faço isso, eu perderia muitas coisas, inclusive eu não ganharia meu título para votar e nem para conseguir um emprego. Porque quando você pede isenção militar, você perde o direito de receber o título e o certificado de reservista, porque você fica neutro. E aí, para um jovem de 17 para 18 anos, fica difícil arrumar um emprego, né? E hoje eu estou com 62 anos e estou prestes a me aposentar, graças a Deus, e ao trabalho que eu exerci durante essa minha vida, desde os meus 17 anos, trabalhando. Se eu fosse na onda dessa religião, dessa seita, eu hoje não estaria nem prestes a me aposentar, porque não conseguiria trabalho. Era difícil, sem certificado e sem título. Muitos que pediram perderam muita oportunidade de emprego. Mas eu não fiz isso. E eu fui caminhando dentro dessa seita. Me casei, tive uma filha que me deu 2 netos. E como eu tive problema no meu casamento, eu me separei. Até hoje eu continuo estudando a Bíblia, lendo dentro da minha casa. Porque eu descobri muitas coisas erradas dessa seita religiosa. Inclusive eles diziam que as pessoas que eram desassociadas, que agora eles chamam de removidas, os membros não podiam falar com elas, nem dar um oi. E agora estão podendo dar um oi, né? Convidar para ir no Salão do Reino. E eu acredito nessas coisas, pessoal, para mim, é uma hipocrisia. Sabe por quê? Porque se você prega uma coisa, diz que foram vindas de Jeová, foi Jeová quem disse, foi Jeová quem falou, como é que vocês mudam tanto? Não foi Jeová quem falou? E agora? Ele está falando ao contrário? Quando vocês dizem que é para aquelas pessoas que foram desassociadas e seus membros não podem falar com ela, até mesmo suas famílias, nenhuma oração pode se fazer com o pai, com a mãe, tem que falar o mínimo possível e você tem que odiar aqueles que saem e agora você pode dar um oi. Para mim isso aí não passa de uma hipocrisia, de uma seita manipuladora, de controle mental, desumana, covarde, covarde, porque nenhuma de suas profecias relacionadas ao fim do mundo se cumpriu. Eles pregaram o fim do mundo para 1914, para 1975, onde mandaram até que as pessoas vendessem suas casas e ia pregar em outra terra. E cadê? Não veio. 1920 e assim por diante. E não veio fim nenhum. Ué, quem é o mentiroso? É Jeová ou é a organização de falsos profetas, enganadores? Leia você mesmo, Deuteronômio 18, 19, 20. Quando o profeta falar e a palavra que ele falar não se cumprir nem suceder, essa foi a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, falou o tal profeta. E eles várias vezes disseram que era profeta de Deus. Eles eram a boca de Deus na terra. E o profeta mentiu.
Leia você mesmo, Deuteronômio 18, 19, 20. Jeremias 14, 14. O Senhor Jeová não envia profeta falso para falar falsidade em seu nome. Pessoal, leia a sua Bíblia. Leia mais a Bíblia Sagrada. Não acredite em homens que mentem, que enganam. Suas profecias nunca se cumpriram. Muitos jovens perderam oportunidade de trabalho bom no Estado, no governo, e não puderam exercer suas funções porque pediram isenção militar, sem título, sem certificado. Fica difícil você conseguir um emprego. E eles não estão nem aí para ninguém, não ajudam ninguém nem com a cesta básica. E se você for pedir alguma coisa lá, você ainda é taxado de pessoas que não querem trabalhar, vagabundo. Pessoas que não querem trabalhar. São chamados de pessoas vagabundas, que não querem nada com o trabalho, mas eles gostam de tirar proveito das suas contribuições. Estão podres de rico. Querem contribuição para isso, querem contribuição para aquilo. Para que dinheiro? Eles precisam de dinheiro para quê? Se eles pedem tudo. E o povo dá. Está na sua revista Sentinela, Despertar de 70, de 60, as suas falcatruas, suas mentiras. Nada se cumpriu, tu não pode questionar. Questioná-los é como se questionar a Deus, um absurdo. Eles disseram na sua revista aí que ninguém vai ganhar a vida eterna, não importa o quanto estuda a Bíblia, a menos que esteja dentro de sua religião. Vocês acham mesmo que isso aí é verdade bíblica? Então leia Efésios 2, 8, 9 e Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois não há outro nome que foi dado debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos. E que nome é esse? Jesus. Efésios 2, 8, 9. Por essa graça foste salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E como é que você não ganha a vida eterna se não estiver dentro da religião deles? Isso é uma mentira, pessoal. Não caia nessa. Não vai nessa. Nenhuma religião, nenhuma seita religiosa tem as condições de dar a mim e a você vida eterna. A vida eterna somente pela fé no nome de Jesus. Está claramente escrito na Bíblia, Efésios 2, 8, 9 e Atos 4, 12. Vocês vão acreditar numa seita religiosa manipuladora ou na Bíblia? Ou na Bíblia, a palavra de Deus. Pregaram que Jesus era um anjo Miguel. Várias vezes falando que Jesus era Miguel. Depois disseram que Jesus era Deus, mas um Deus menor, com D minúsculo. Então vocês estão acreditando em dois deuses. Como vocês explicam então o Deuteronômio, que diz lá que ouve a Israel, o Senhor é um só, Jeová. Se ele é um só, como é que agora Jesus é Deus com D minúsculo? Tu acredita num Deus maior e um Deus menor? Abre sua Bíblia aí em Romanos 9, 5. Depois em Isaías 11, do 6 ao 9. Depois em Apocalipse 1. Depois o 8 e 9. E veja por si só quem é Jesus, o Jesus da Bíblia. Mateus capítulo 1.
no nascimento de Jesus. E ele será chamado Emanuel, que significa conosco está Deus. E esses textos aí que eu mencionei, leia eles. Romanos 9:5, Apocalipse 1:1, 8 e 9. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. E aí? Leia o livro de Judas 7, onde o anjo não repreendeu o diabo, mas disse: o Senhor te censure. Já no livro de Mateus, no Monte da Tentação, lá em Mateus 7, se não me engano, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus disse: vai-te, Satanás, várias vezes. E aí? Jesus é Deus ou é anjo? O anjo não repreendeu o diabo quando estava disputando o corpo de Moisés, lá em Judas 7 ou 9. Mas disse: o Senhor te censure. Já Jesus, no livro de Mateus, no Monte da Tentação, ele repreendeu o diabo várias vezes, dizendo: vai-te, Satanás. E aí? Mostrando a diferença entre Jesus e o anjo. E aí, testemunho de Jeová, vai deixar de ser enganado por homens que mentiram para mim e para você? Destruíram muitas famílias com as suas mentiras religiosas e continuam destruindo? Cadê o fim do mundo? De 1914, 1975, 2000 e assim vai. Em 75 eles pediram até para as pessoas venderem suas casas e até doarem para eles. Por que eles não doaram o império deles, milionário, para os pobres, mas pediram que as pessoas doassem para eles? Já pensou nisso? E aqueles que doaram, receberam de volta? Acredito que não, né? São hipócritas, rapaz. Destruidores de família, destruíram muitas famílias. Pai não fala com filho, filho não fala com pai, irmão não fala com irmão. Isso é um absurdo. Leia aí 1 João capítulo 4, versículo 8. Se você diz: eu amo a Deus, mas odeia teu irmão, tu é mentiroso. E a palavra de Deus não está em vós. Leia aí 2 João capítulo 2. Veja que é o amor, não o ódio. E Jesus disse lá no livro de Mateus capítulo 5, que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Você não ama nem seu irmão, a quem você vê? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê? 1 João 4:8. Leia o livro de João, 2 João, 1 João. 1 João capítulo 3, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você sabe qual é? Aquele que não ama teu irmão, além de ser mentiroso, é filho do diabo. Isso aí é a Bíblia que está dizendo. Pega tua Bíblia aí, 1 João capítulo 3, versículo 3. Leia. Depois você volta e leia 2 João capítulo 2. Leia Mateus capítulo 5, 42 a 45. Jesus mandou você amar até os seus inimigos. Até quando vocês vão acreditar em religião, em seita que destrói tua família, manda vocês odiarem, enquanto Jesus veio pregar o amor? E outra coisa, senhores, todos pecaram e não atingiram a glória de Deus. Romanos 5:12. Então ninguém pode prover ou dar salvação a ninguém, pois todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que somos como trapos de imundície, o que merecemos é a morte. Mas a Bíblia diz que Deus, pelo seu amor, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos concede o perdão por meio de Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus veio,
para dar sua vida como resgate em trocas de muito. Então, somente por Ele, vem a vida eterna para aqueles que têm fé. Efésios 2:8-9 e Atos 4:12. Pela graça foste salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que não se vanglorie. E Atos 4:12. Não há nenhum outro nome que foi dado debaixo dos céus pelo qual tenhamos de ser salvos. Pesquisa aí a sentinela de 1º de fevereiro de 2017. Eles disseram que ninguém vai ganhar salvação, não importa quanto lê a Bíblia, se não estiver dentro de sua organização. E a Bíblia diz o contrário. Salvação só pela fé em Jesus. Efésios 2:8-9 e Atos 4:12. É mentira desses homens. Você vai continuar dentro de uma seita de controle mental que mentiram para mim e para você e que até hoje mente? Que o fim do mundo não veio e era tudo em nome de Jeová? Quem é o mentiroso? Leia você mesmo. Jeremias 14:14. Jeová não envia profeta falso para falar falsidade em seu nome. Eles falaram porque quiseram. E Deuteronômio 18:19-20. Quando o profeta falar e a palavra que ele falar não se cumprir nem suceder, essa foi a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não vades após ele, e dê honra ao filho, para que o filho te glorifique. Porque aquele que não honra o filho, não honra o pai. E aquele que não honra o pai, também não honra o filho. Dê a devida honra ao filho, para que o filho te glorifique. Mantenha sua fé em Deus, não em homens. Salmo 146:3. Leia lá. Não é homem que vai te dar salvação, mas é Deus, pela fé. Salmo 146:3 diz que a salvação não vem do homem. Olha só, vou ler até aqui esse salmo aqui para vocês, que é para vocês verem o que a Bíblia, além desses, você leia todos esses aí que eu citei para vocês. Aqui, ó, Salmo 146:3, ó. O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza, aqui é Salmo 146:3. Desculpa, eu estou lendo 145:3. Mas é 146:3, ó. Salmo 146:3. Diz assim: não conteis com os príncipes, com meros seres humanos. São incapazes de salvar. Muitas Bíblias diz: não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Então não confia no homem, senhor. Não confia nesses homens, porque a salvação não vem da parte de homens. Leia Romanos 5:12. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que o humano pecador pode produzir salvação para si e para outro? Não tem outro caminho que não seja Jesus. É por isso que João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus que hoje tem sido modificada por seita religiosa, por religiões
que só pensa em lucrar com a fé das pessoas. Mas aqui a Bíblia também diz que eles vão receber a paga. Não confia no homem, porque não tem salvação. Não confies nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Sai o espírito e ele volta ao seu solo. Nesse dia perece deveras os seus pensamentos. Lê a Bíblia, pessoal. Siga Jesus e não a homens. Tenha fé. Leia lá 1 João 4,8. Se você diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, tu é mentiroso e a verdade não está contigo. Vai continuar acreditando numa seita que mentiu para mim e para você e destruíram a vida de muitos seres humanos, separaram muitos casais e tem pregado ódio? O ódio é do diabo. Leia você mesmo, 1 João capítulo 3, versículo 3, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que odeia seu irmão, além de ser mentiroso, é filho do diabo. Leia aí, 1 João capítulo 3, versículo 3. E leia 1 João capítulo 2 e pratique o amor ao próximo. Leia também Mateus capítulo 5, 45 a 48. É o amor, não o ódio, que edifica. E um abraço a todos e fiquem na paz de Deus.